alguma coisa atacando minha alergia aqui, legal. Eu aspirei 4 vezes esse carpete aqui, na quarta ainda tava saindo poeira. Eu vou espirrar. De truco. Não tá com pó aqui pra caramba? Não sei. Pode ser a fumaça lá de fora também, né? Ah, é isso, meu bem. Gente, tá pegando fogo aqui em volta. Tá pegando fogo. E aí eu recebi muita mensagem, gente preocupada com a gente. O que tá... é isso, é fumaça. Por isso que nós estamos entupidos aqui. E aqui é mais baixo, a fumaça deve descer, né? Hoje deu uma piorada boa. É, o céu tá cinza. Ontem tava de boa, ontem tava E era pra aberto ter o céu. chovido no domingo. Passado. Aí a previsão só tá adiando o dia de chuva. A gente tá esperando chegar, que a chuva chega e tira a fumaça, né? Né? Mais nada. Mas o fogo não é aqui não, gente. Muita gente fica preocupado com a gente. Então, o fogo dessa região aqui, tem umas áreas secas na província, né? Umas áreas que não tem floresta. Que onde a gente tá é floresta. Se chegar no extremo de pegar fogo na floresta, aí nós estamos lascados. Né? Se tipo assim, num período seco, porque aí os córregos, que são córregos sazonais, eles secam e aí fica complicado mesmo. Se pegar fogo aqui, nós estamos ferrados. Mas até pegar fogo aqui, porque é uma floresta úmida. Então, assim... Só se alguém atear o fogo. E tem uma série de políticas de controle. Você não pode fazer churrasco em qualquer área. Você não pode, entendeu? Tem Aqui as eu acho vigias, muito assim. difícil perto da gente pegar fogo. É muito difícil pegar fogo. A não ser que pegue fogo muito longe e o fogo desça. Né? Eles não conseguirem combater. Porque aqui eles respondem muito rápido a incêndio. Muito. Aqui nessa muito semana rápido, mesmo, tipo assim, semana não, mas assim, nas últimas semanas... Você via carro de bombeiro correndo pra cá 2, 3 vezes por dia. Tipo assim, qualquer indício, eles correm pra cá. rápido, E sabe? os postos O de acesso é muito bombeiro nessa região são bem pulverizados, assim. Você tem vários postinhos. Então, todo lugar tem um caminhão, se aciona, vem o que tá mais perto, chama o reforço que veio de mais longe e tudo mais. Então, a gente tá tranquilo. Tem risco de incêndio? Existe. É até alto, né? Tava mostrando na plaquinha. Hoje não, deu extremo esse ano. Eles mas ano passado também sinalizam. deu. Mas ainda assim não pegou fogo, então e assim tem gradação. Por exemplo, fala que tem o risco, aí tem de verde a vermelho para você dimensionar o risco de incêndio. Mas fora isso, quando é para evacuar, eles também disparam alertas no nosso celular, no celular das pessoas que vivem na região, na verdade, né? E no nosso não disparou, então a gente tá bem tranquilo assim. Essa daqui é a região de Vancouver. Onde teve aqui, ó, foi lá pra galera do lado de Maple Ridge. Tá tendo uns fogos aqui, ó. Que é bem longe. Mas né? pra galera que mora aqui em Vancouver, ó, aqui tá mais ou menos de boa. Na cidade não tem, né? Você vê, é uma distância bem grande. Aqui não tem. Mas aqui, ó, se você for pro interior, aqui que tá o problema. Porque aqui também não mora muita gente, não tem bombeiro, sabe? Mas é pro lado de Keloa que tá pegando fogo que a gente sente aqui, que é lá no sul. Aqui, ó, aqui é o lugar, aquele lugar que é mais ou menos pra esse lado aqui, ó. Aquele lugar que bateu mais de 50 graus, que queimou quando teve Queimou aquela de onda de calor. novo, sabe? Há 2 anos atrás a gente fez uma... Lipton chama, Lipton. Essa cidade foi varrida do mapa. Essa daqui, ó. Bateu 50 graus em 2019, que fez um calorão. E eles estão tendo incêndio lá agora. Active Fire, tá rolando Foi agora. 2019 não, foi 2021, foi recente, foi mais recente. E aí, assim, a cidade foi posta no chão. E aí, o ano passado não teve, esse ano voltou a ter. E bateu de novo, 50 graus. Essa região aqui de, como é que chama? Kamloops. Esse daqui é o inferninho de British Columbia, tá? É o lugar que fica mais quente. Tipo assim, aqui é o lugar que já passou de 50 graus, tá? Quando teve onda de calor. É uma área de plantação de vinho, de videira, é uma área turística, assim, onde tem muita produção de frutas, né, berries e tudo mais. E eu acho que até por isso, como é uma área que favorece a agricultura, eu acho que tem menos também reserva florestal e tudo mais. E lá quando queima... Mas esse é o fenômeno que tá acontecendo... Tipo, o nosso verão tá muito quente... Mas o inverno de vocês também tá, né? No Rio mostraram foto de um desses, não sei se estava correto, né? Mas desses medidores de temperatura de praia marcando 50 graus no inverno. No inverno, gente. Gente, eu vou falar, já a galera tá falando, eu não sou negacionista de jeito nenhum de aquecimento global, mas também eu não acreditava na galera mais apocalíptica, né? Mas agora a galera tá falando que a gente entrou na fase não mais do aquecimento global, mas do colapso climático, né? E de fato, cara... Lascou, velho. Aqui a gente vai ficar debaixo de fumaça todo verão. A gente vai passar alguns meses aqui debaixo de fumaça. No Brasil, a temperatura, tipo...
No inverno, meu Deus. Quanto que tá aí na cidade de vocês? Bota aí nos comentários do chat pra gente ver. Aí, eu moro em Rio Grande do Sul, tá fazendo 35 graus aqui na Imagina fronteira. isso, gente. 33 em SP. Mas eu vi que a temperatura ia cair vertiginosamente também, né? Que tava fazendo 30 durante a semana e hoje esfriou, o pessoal tá contando. Passou o negócio de ar quente, né? Lá no interior, na cidade da minha mãe, tava 40 e poucos graus, tipo, em agosto. Mas sério, gente, agora esse treco vai ficar... Você viu que os pinguins estão morrendo, os pinguins imperadores? Uma coisa assim? Não vi. Por conta do degelo, o lugar que os filhotes ficavam, ele tá derretendo mais cedo. Fala que de 5 colônias, acho que 4 perderam 100% dos filhotes, provavelmente vão desaparecer. Meu Deus do céu, eu não vi Aí, isso ó. não, gente. Que horror. Eu adorei. Pinguim Quando a gente imperador. fala em impacto de mudança climática, é isso, é uma tragédia acelerada, né? Pinguim imperador, milhares, né, thousands de filhotes na Antártica morrem devido Aos baixos níveis do gelo. aos níveis recordes baixos de gelo marítimo. Aí falou lá, eu tinha visto que de algumas colônias lá perderam 100%. Os adultos também? Não, Filhotes. os filhotes, afetaram já 30% de 62 colônias. Uma espécie que já tem dificuldades, né? Falaram que pela projeção, em 2100, 90% das colônias vai ser tão pequenas que elas vão estar essencialmente extintas. Então, 2100, a gente, seres humanos aí, matam os pinguim imperador também. O lance, quando a gente fala disso e a gente chama atenção pra isso e se posiciona e tudo mais, é por isso, pelo estrago que a gente sabe que é muito rápido. E quando entra nesse ciclo descendente, você não tem como reverter. Né? O problema do aquecimento global é porque você vai alterar, por exemplo, as correntes marítimas. E não é que vai tudo esquentar. Vão ter regiões do planeta que não vão receber o calor porque vai perder essa movimentação natural que resfria e aquece partes do globo. A temperatura total do planeta vai aumentar, mas algumas regiões que são quentes vão ficar muito quentes e regiões que são frias vão ficar muito frias. Muito frias. E o pior é que outras que são frias vão ficar menos frias, que tem uns animais que dependem delas. Então, assim, o negócio tá... Eu acho que a gente entrou mesmo no colapso climático mesmo. Acho que a próxima geração, o mundo que a gente vai deixar para a próxima geração vai ser um treco... Hostil, muito hostil. Acho que nós somos a última geração a ver algumas espécies de animais. Porque é isso que quando a gente fala, né? Tipo assim, a derrocada, ela é acelerada e ela é imparável, né? Por isso que a gente fala, tem que preservar o raio da Amazônia, porque são algumas âncoras que mantêm a nossa possibilidade de vida no planeta. De vida como a gente conhece, A Amazônia, né? a galera critica quando fala que é pulmão do planeta, mas não é porque ela gera oxigênio. De fato, se você pegar um bioma tipo a Amazônia, ela basicamente, o que ela gera de oxigênio, ela também consome. Mas ela gera mas o negócio a ambientação o térmica, né? o equilíbrio, a Amazônia tem um impacto no equilíbrio térmico do planeta. Mais ou menos assim. Tem na um nome, produção tem um de nome alimento e científico tudo para mais, isso, né? provavelmente. Ela ajuda a regular o clima do planeta. Não é térmico só, é o clima no geral. É o clima no geral. Eu sempre fui partidário da defesa de combate à alteração do clima, do que o homem está fazendo no planeta, mas eu nunca fui, eu nunca acreditei nas previsões mais catastróficas, que em alguns anos o bicho vai pegar. Mas agora, depois que a gente pegou recorde de temperatura aqui no Canadá, depois que a gente... São coisas absurdas acontecendo, né? Não, aqui teve gente que morreu dentro de casa, gente. É porque a gente é tão desensibilizado, porque a gente tá nesse ciclo de 24 horas de notícia, que a gente vê morte o tempo inteiro, que a gente, quando tem essas notícias, a gente não se sensibiliza. Mas aqui, quando teve o trek em Vancouver, teve gente que morreu dentro de casa, de calor. A gente teve que sair, né? Olha lá, 39 graus na Lombardia. Não, lá é verão ainda, mas assim, é um verão quente pra caramba. É muito quente. Teve o negócio dos cactos estarem morrendo no Arizona, né? Os cactos não estão suportando... Os cactos feitos... Pra aguentar o deserto não estão suportando o calor. Desenvolvidos pela evolução para resistir ao calor durante milênios e milênios não estão suportando. São sinais muito claros, que eu vejo... às vezes a gente acompanha os debates na internet, a galera fala, cadê as provas? Cadê as provas? Se você não tá enxergando, se você não tá sentindo na pele... E assim... Não, essa galera, as provas são claras. A gente, o que acontece? A gente tem o do permafrost lá, a gente consegue ver níveis de CO2 na atmosfera de milhões de anos atrás, né? Você pode voltar e ver, porque o gelo foi congelando e ele não gelava. Então você tem meio que a composição da atmosfera de cada ano em cada camada do gelo. Você pode voltar e ver no tempo. E o que a gente tá vendo agora, é um salto absurdo. Claro que você teve, a galera fala, você teve épocas no passado que você teve aumento do CO2 atmosférico, mas não igual hoje, né? Não nesse nível, não nessa escalada. E é a única diferença, né? O único fator
interveniente aí nesse treco que mudou o ser humano. Revolução industrial, produção de queima de combustível fóssil, né? A nossa tecnologia. E aí o Guilherme Bani fala assim: qual vocês acham que podem ser as consequências de um colapso climático? Minha mente ansiosa tende a pensar em apocalipse. Vocês acreditam que a humanidade consegue dar a volta por cima ou podemos chegar a nos extinguir como espécie nos próximos 100 anos? Guilherme? Não, eu acho que isso já tá acontecendo e a galera não tá notando. Então, eu até queria falar sobre isso, porque assim, já tem gente morrendo, né? É porque é isso que o Leon falou, a gente vê tanta repetição de nome de tragédia, mas tipo, o calor tá matando, as enchentes estão matando, teve enchente na Alemanha, enchente na Inglaterra, lugares que não tem isso acontecendo e que estão sendo lavadas. E tem outra coisa, os mais vulneráveis são os que vão morrer primeiro. Eu tava vendo, né, puseram uma foto de uma galera no ponto de ônibus no Rio. Tava marcando mais de 40 graus, um sol de lascar, porque não tem árvore nessa região da cidade, na periferia. E a galera, tipo, disputando a sombra de um poste pra tentar, porque se ficar no sol você queima, né? Então, assim, já tem uma ameaça real. As pessoas já estão em sofrimento por conta da mudança climática. É porque pra galera que a gente fala aqui, eu não sei de todo mundo que tá assistindo a gente, mas eu sei que muita gente aqui é privilegiado. Deve ser da classe média brasileira, tá? Eu sei que a classe média brasileira perdeu muito poder de compra nos últimos anos, as coisas estão apertadas, as contas estão apertadas, mas, tipo assim, você tem uma casa, né? Você tem um teto em cima da sua cabeça, você tem comida na mesa. E, tipo assim, todo mundo que é, pelo menos de classe média pra cima, né? Tá numa posição muito privilegiada. E a gente não consegue enxergar os impactos disso em outras pessoas. O que acontece é que a gente está lentamente criando também, além de todas as divisões sociais que a gente tem, raciais, enfim, a gente está criando uma outra divisão que é baseada no modo segundo o qual você consegue endereçar os efeitos da mudança climática em você pessoalmente. Então, se você for de classe média, provavelmente você tem um ar-condicionado em casa, né? Você consegue regular a temperatura. O que você faz quando você, quem tem dinheiro? Diante de um clima muito hostil, você pode ir para dentro de casa ou do escritório, porque normalmente se você tiver mais recursos também, o seu emprego é do lado de dentro, não é do lado de fora. Você pode ir para um escritório e regular a própria temperatura a qual você está submetido. Dentro de casa, o escritório com ar-condicionado, no pior dos casos com ventilador, que ainda assim é um luxo, porque o cara que está trabalhando na rua não tem. Então, assim, na verdade o que a gente está fazendo, a gente está criando mais uma divisão social, lentamente, tá? Mas essas coisas estão se acirrando. Baseados em como que pessoas que têm o recurso, e eu me incluo nesse, se bem que a gente não tem ar-condicionado aqui, mas deveria já, né? Há muito tempo. Mas eu me coloco nesse grupo também. Privilegiado, de privilegiados que a gente pode gastar os recursos que a gente tem para poder mitigar os efeitos do aquecimento global na nossa vida mais imediata do dia a dia. E tem pessoas que não têm. Eu vi em alguns lugares, não lembro se é na Índia é na Índia ou no Líbano, acho que eu vi dos dois, inclusive, porque o Líbano tá tendo a crise agora também, da galera saindo de casa e indo dormir no teto. Mas aqui a gente vê isso acontecendo, porque o ar-condicionado é uma necessidade recente do canadense, não precisava antes, o máximo que fazia aqui era 20 graus no verão. Agora não, chega a 50. E você tem pessoas que moram em casas ou que são conjugadas ou em apartamentos e tudo mais e não tem como colocar o ar-condicionado e elas vão dormir nos shoppings. Tipo assim, o governo abriu os centros comunitários para receber essa galera no auge das ondas de calor, porque senão morre, né? Você ia no Metrotal, a galera tá tudo sentada no chão. Passava o dia lá, porque não tinha condição. O que acontece é que até recentemente as casas aqui não tinham ar-condicionado. Hoje você não pensa em fazer casa sem ar-condicionado. Contanto que quando a gente veio morar aqui, a gente morou num prédio que tinha 10 anos só quando a gente chegou. Relativamente recente. Não tinha ar-condicionado. Mas quando a gente começou a ver casa para comprar, as casas que eram construídas nos últimos anos, a nossa aqui não, que é da década de 70, mas as que eram construídas nos últimos anos, todas tinham ar-condicionado. Virou necessidade, não só luxo, né? Porque se tiver uma outra onda de calor, de fato, teve gente nessa última onda de calor que teve aqui, que bateu os 51 graus lá na cidade, aqui passou de 40 graus onde a gente mora, e no Canadá é sério quando passa de 40 graus, porque maior parte das pessoas não tem uma janela que abre. A janela, quando abre, ela abre uma gretinha assim só. É tudo feito para frio, né? Exato. E tem isolamento térmico em todas as janelas, em todas as paredes, para não deixar o calor escapar. Então a sua casa vira uma estufa. Então teve gente que morreu aqui.
Então, assim, hoje você já não é uma questão mais de luxo. Você tem que ter aqui a questão de sobrevivência. Principalmente se você for tipo idoso, tiver dificuldade de locomoção, você tem que ter condição de regular a temperatura da Mas sua vamos falar casa. da realidade do Brasil, né? O custo da energia elétrica para ter um ar-condicionado funcionando, isso é extremamente proibitivo para algumas famílias, né? E aí, como é que faz? E aí né? que tem o... Tem gente que não tem geladeira, gente. Vamos, né? E são as pessoas que vão sofrer. E olha só, quando acontece uma tragédia que nitidamente é provocada, primeiro, por desordem climática e segundo, por ineficiência do Estado, como o que aconteceu no início do ano, daquela enxurrada, daquelas enchentes, né, que mataram pessoas no Sudeste. O ano passado, em 2000 quando foi que teve na Bahia? Em 2021, 2022, teve na Bahia também, né, no Nordeste. Aí você tem um misto, né, do acirramento das tragédias, dos impactos que vem dessa mudança climática e também da falta de planejamento e de organização das próprias cidades e dos governos. Quando comba isso, quem que morre? Não é o rico, né? São as pessoas que estão expostas por conta das suas condições sociais, que vão morar nos lugares que são de risco, porque não tem outra opção, né? Porque elas querem. Eu acho só que essas pessoas, a forma como essa mensagem ambiental é passada para essas pessoas, ela não é honesta, porque não coloca essas pessoas no centro do problema. Eu acho que, assim, fica muito distante falar, porque tem que proteger a Amazônia. Parece que é coisa de jovem estudante de humanas, né? Que, todo mundo quer, vamos proteger o verde. Não é isso, é porque o impacto disso é na vida de quem está na cidade. E, principalmente, onde se aglomeram a população brasileira, que é no centro-sul, né? No sudeste e nas áreas ali da costa, que é onde vai chover pesado, é onde vai ter problema. A gente tem que entender outra coisa, que é a importância da floresta também. A floresta é um dos modos, pelo menos talvez o modo principal, da natureza de capturar carbono da atmosfera. Porque a árvore pega o carbono da atmosfera e ela fica presa no tronco da árvore. Quando a árvore está crescendo, ela está... Enfim. Quando você queima a floresta, você está pegando todo esse carbono e jogando de volta. Mas a gente tem uma questão séria agora, porque acaba que essa coisa toda, aquecimento global, é meio retroalimentado. Por quê? A temperatura aumenta, você compra um ar-condicionado, coloca em casa. O ar-condicionado tem um consumo alto. Então gera para a estatal, mesmo a empresa privada que o governo já privatizou, gera para eles a necessidade de gerar energia para atender a galera que está instalando ar-condicionado. Só que no curto prazo é muito difícil você aumentar isso. Qual o jeito mais fácil de aumentar a sua produção de eletricidade, assim, que você pode fazer? Implementar rápido. Queima de combustível fóssil. É o jeito mais rápido. Aí você vai queimar combustível fóssil, agravar o problema do aquecimento global, gerar uma necessidade ainda maior. Vão ser mais horas ainda por dia que as pessoas vão passar com o ar-condicionado ligado. E aí é mais consumo, você tem que queimar mais combustível fóssil. E aí você vai nesse ciclo vicioso, né? E as medidas, é porque as medidas para fazer uma freada nesse ciclo descendente, elas são extremamente antipopulares. E representam um impacto imediato. Não tem como a gente frear essa escalada se a gente não tiver perda econômica. Mas acontece que se não frear, vai acabar tudo, entendeu? E não só isso. Tem outra coisa, Nilson. Vamos tirar um pouco do Brasil da reta aqui. O grande problema, sempre quando tem essas discussões, coloca os países desenvolvidos como se eles estivessem na frente dessa nova transformação verde da produção de energia, como se eles fossem os conscientes que estão investindo no negócio e estão os países lá em desenvolvimento poluindo tudo porcão. Não é verdade. Na verdade, os países desenvolvidos, se você fizer a análise de poluição per capita, por habitante... Eles ainda estão ali na frente. Não, ainda não. Eles produzem muito mais. Se você pegar um norte-americano, é várias vezes mais que um brasileiro. Várias vezes mais. Estou dizendo que o Brasil está fazendo dever de casa, mas estou dizendo que, mesmo o Brasil fazendo, a gente ainda está refém desses países que, para manter o nível de consumo, o nível de vida que existe, eles poluem pra caramba. Eles poluem pra caramba. E é isso. E para eles não estão tão dentro do impacto quanto o sul global. Que ali o Reinaldo até falou isso aqui, ó. Geração alfa pode ser a última geração que viverá no sudeste inteiro, que não será um deserto, pois provavelmente até o fim do século a floresta amazônica deixe de existir e sem os rios voadores o sudeste será um deserto. Tipo assim, os Estados Unidos vão sentir esse impacto? Vão, mas talvez não em Nova York, né? Talvez não em Washington, onde se toma as decisões. E diferente do pessoal que está no sul, que vai amargar fome e moléstias e pragas e miséria, que é o que esse tipo de coisa
propaga, né? Não, é a galera que é mais imediatamente afetada, porque é a galera que não pode jogar dinheiro em cima do problema. Mas aqui, eu vou mostrar pra vocês, eu peguei do site aqui, Worldometer, mas isso aqui é muito, dá até raiva. Isso daqui é poluição per capita. Só que quando você abre o site, você acha assim, não, a China produz primeiro, mais que todo mundo. É porque aqui tá per capita, mas ele coloca na ordem da emissão por tonelada. Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Porque ele tem mais gente, né? Agora eu vou colocar por emissão per capita, que é emissão por habitante. Olha como é que essa lista vai mudar. Agora por emissão total tá China, Estados Unidos, Índia, Rússia, Japão, Alemanha, Canadá e Irã. Vamos colocar por emissão per capita. Virou. Aí a coisa muda. Aí a gente vem aqui. Tudo bem, dependendo de como você calcula, esses países estão aqui em cima porque vários deles produzem Montenegro, porque ou são muito pequenos, né? Ou produzem petróleo. Mas vamos chegar aqui depois. Canadá. Altíssimo, né? Mas também é isso também, produz petróleo. Aqui, tá tudo aqui. Vamos lá, eu quero chegar aqui no... Cadê os Estados Unidos? É 15 mais ou menos, né? Estados Unidos aqui, ó, 15. Aqui tá os Estados Unidos. Vamos ver o Brasil, 2. Tá? A diferença, né? E tipo assim, eu tenho que ver a metodologia desse site, porque tem jeitos diferentes de você calcular, tá? Aqui você tá falando de CO2 só industrial, ou você tá falando da produção geral, e do Brasil você teria que incluir também incêndio florestal e coisa do tipo. Nisso daqui, se você calcular nível de CO2 per capita, tá? Por habitante. Eu vou voltar para os Estados Unidos aqui com 15. Se os Estados Unidos hoje cortasse pela metade... Ainda seria o dobro do... Não, seria o dobro, não. Ele estaria, tipo, 3 vezes o do Brasil. Então, tipo assim, se hoje... Aí a galera, muito injusto, aí né? a galera fala vamos reduzir não sei o quê. Tipo assim, se eles cortassem pela metade, eles ainda iam estar produzindo... Aí isso que eu acho injusto. Aí vira para os países em desenvolvimento e fala assim, não, vocês têm que se comprometer também. Você fala, você quer que a gente corte o quê, amigo? Tudo bem, dá para cortar. Não tô dizendo que a gente pode economizar. Mas perto do que esses caras estão fazendo... É um treco assim absurdo, sabe? E eu já vi uns caras falando, não, porque os países em desenvolvimento não estão nem aí pra isso. Não é isso não, gente. Você vai querer que, como que esse, tipo, um país gente, do vamos sul lá. global... Vamos lá, o Brasil... Tendo que lidar com fome é complicado mesmo. O Brasil, eu não vi a última estatística, tem 40% ou 60% da frota de combustível renovável. Não é não poluente, mas é renovável, porque é álcool. Isso foi uma decisão lá do Proálcool que o Brasil fez lá atrás. A maior modo de geração de energia, pelo menos na época que eu fazia faculdade quando eu vi isso, no Brasil era hidrelétrica, que não é que não polua. Quando você tem que alagar uma área grande, você polui de fato, porque vai matar as árvores, vai jogar aquele gás todo que estava acumulado nelas na atmosfera e tal. Mas não é uma coisa que fica poluindo recorrentemente, né? Você polui meio que tem uma grande uma vez e depois o treco é mais ou menos limpo. É bem limpo, inclusive. O Brasil, a maior fonte do Brasil é hidrelétrica. Não só porque o país tem potencial, mas porque o governo decidiu isso, né? O Brasil decidiu construir essas hidrelétricas. Então, tipo assim, quando a galera fala, essa galera de terceiro mundo não tem ideia e coisa do tipo, olha a história, né? Que a gente... Eu já peguei muito dessa conversa aqui, como se a gente fosse uns bruto bárbaro que tá queimando tudo, entendeu? Não, o Brasil fez algumas decisões muito coerentes para a época, inclusive, que tem um impacto hoje positivo em como a gente gerencia todo o nosso consumo e geração de energia. Então, assim, não estou dizendo que é perfeito, mas estou dizendo que o Brasil não ficou parado, não, né? Bando de não, a gente não é acéfalo igual esses caras pintam, não. O brasileiro realmente pensou no treco, coisa que eles não fizeram. Tipo a Alemanha, né? Vamos fechar todas as indústrias nucleares. Eles fecharam todas as usinas nucleares. Fechou a usina nuclear. Como que a gente vai gerar a energia que elas geravam agora? Vamos comprar combustível fóssil da Rússia! E queimar! Enfim. Agora... Isso depois de todos os... Já estarmos em crise climática, né? Não foi uma coisa não é década de 60 isso, foi agora. Mas você pode pegar aqui, ó. Eu quero... Cadê a nossa amiga? Nossa amiga Alemanha, em 9. 9,42, entendeu? Olha aqui os europeus onde estão. Aqui é a Holanda, Países Baixos, né? Que é minúsculo, né? Japão... Não, tipo assim, é per capita. Aí, aí você pega essas outras galera, tipo assim, tudo bem, você pega Bermuda. Os caras lá não devem ter outro jeito de gerar energia a não ser queimar combustível, tá? Por conta da... Você vê que, de fato, os caras não têm estrutura. Mas você pegar o resto da galera aqui, tipo, Coreia do Sul, né? Você pode descendo. Áustria. E aí, qual que é a política, né? E uma coisa que a Marina, por exemplo, defende. Eles têm que pagar, porque a economia deles bombou. E precisa ter uma contrapartida para países, não só o Brasil, mas os países que têm sua mata preservada,
Aonde estão esses países, né? Estão na África, tá no sul global. Esses países precisam ter uma contrapartida, porque senão não tem como acompanhar, né? Cara, não, realmente. Aí você pega os outros países aqui, ó. Os países em desenvolvimento, tudo lá embaixo, né? 0,5. Ah, cara, é sacanagem mesmo. Uruguai. O Uruguai é menos que Brasil. Índia. Olha onde a Índia tá. Olha onde a Índia tá. Não, você pegar até a China, se eu não me engano. A China está em 7. É abaixo dos Estados Unidos. Tudo bem, a China polui pra caramba porque é o país mais de bi, né? Mas caramba, velho. É zoeira mesmo. Então é isso, assim. É pra mim a pauta mais importante atualmente. Que deveria estar unindo todos os povos mesmo, e com uma posição assim, pelo amor de Deus, vamos parar de olhar para o próprio umbigo, né? A Europa principalmente, os Estados Unidos, e mobilizar. Eles não vão ser tão afetados quanto o resto de nós, né? Então, por isso, é pressão política mesmo. Tem que ser feita uma pressão política, tem que ser feita uma briga, assim. E é muito complicado, né, gente? Porque vai acontecer? Eu não vejo vontade política dessa galera. O Canadá polui pra caramba, porque é produtor de petróleo grande. Então o Canadá polui pra caramba. Aqui na região de BC é menos, porque aqui tem uma fonte grande de energia hidrelétrica. Só que... Mas não só poluem aqui, né? Mas quando você vai pra Calgary... É carvão. Calgary é petróleo, queima petróleo. E não só aqui, né? Eles têm várias empresas que exploram minério no mundo todo e fazem um estragozinho bem documentado, assim, no mundo todo, inclusive no Brasil, né? Tem exploração e é isso. Esses países, eles... É uma coisa predatória, gente. É muito predatório. É uma preocupação, assim. Esse foi um dos motivos pelos quais eu me posicionei na eleição passada. Porque pra mim essa é a pauta mais importante da nossa época, assim. Mas é uma pauta, eu fico vendo, eu tô com medo, os comentários falando das pessoas que não têm esperança. Então, a esperança é a ação contra qualquer possibilidade. A gente tem que continuar agindo, a gente tem que continuar pressionando, tem que continuar falando e lutando por isso, mesmo que o cenário não seja positivo, não seja otimista. E não é de fato. Os governos não se mobilizam. Nós estamos na beira do precipício real e você não vê os governos tomando atitude. E só vão tomar atitude quando a mensagem chegar na população e a população meio que despertar. Eu vejo muita metáfora da literatura, né? Tem o filme do Leonardo DiCaprio, da Meryl Streep, lá do Meteoro. Sim. Aquilo é muito a nossa época. É aquilo que a gente está vivendo. O filme é uma metáfora disso, inclusive. É uma metáfora do aquecimento global. Que a gente está vendo a tragédia acontecer, ela está diante da nossa cara, a gente tem como fazer alguma coisa, mas o que acontece? São os bilionários querendo explorar Marte, né? Aquela coisa de vamos aqui perder nosso tempo fazendo outras coisas e não focando no que deveria ser focado. E a outra metáfora que eu sempre lembro é de Game of Thrones, né? Game of Thrones é o Rei da Noite, os White Walkers, eu ia falar isso agora. O Rei da Noite, exato. Que é quando você tem várias questões políticas, né, da geopolítica acontecendo, mas o grande inimigo deveria ser o motivo para que a Rússia não estivesse invadindo a Ucrânia, basicamente, entendeu? É aquela coisa, a gente se perdida aqui nas nossas desavenças políticas, guerra, briga. E o planeta... Enquanto tem uma ameaça vindo lá de cima que, tipo assim, a gente não tá endereçando. Na verdade, foi mesmo. Acho que o J.R. Martin já falou sobre isso. Os White Walkers, né, o Rei da Noite, coisa do tipo do Game of Thrones, eles são uma metáfora pro aquecimento global. Uma coisa que a gente tem que esclarecer para todo mundo. Fiquem cientes quem são os grandes poluidores do mundo e não... O Brasil precisa manter, principalmente as florestas, a Amazônia, por conta da regulação do clima global. E a gente tem muito o que fazer ainda em termos de melhorar o nosso uso de energia. Muito ainda. Muita coisa no Brasil desperdiçada, inclusive. Mas a gente tem que ter em mente o tanto que os países desenvolvidos poluem. O nível de vida que eles têm é baseado em, basicamente, condenar o planeta a assar, né? Vamos lá, Reinaldo Inácio. Uma área que o Brasil pode sair na frente e exportar é o hidrogênio verde, uma forma de conseguir energia renovável e limpa apenas com água. É difícil, mas o Brasil tem tecnologia e está na frente, por enquanto. Tem vários, né? Agora tem várias pesquisas em relação não só à energia eólica, mas à energia que vem das ondas do mar e tudo mais. Tem várias saídas. O lance tem vontade política de mudar a base energética? Mas não estou falando só do Brasil, não. É o mundo, né? Porque o negócio é o seguinte, é uma coisa de custo também. Você tem que entender que o petróleo, apesar de todas as flutuações que ele tem, da insegurança que tem, dessas mudanças de preço,
ele ainda é muito mais barato que outras formas. E isso cria um ciclo meio vicioso, que por conta de ser mais barato, ele é preferido, você acaba não gerando o investimento em outras áreas que poderiam baixar o custo da produção de energia de outras formas e tal, e você tem esse treco que você fica indefinidamente no petróleo. Só quando a gente chegar, tipo assim, que a galera fala, né, até aquelas teorias de conspiração de pico de petróleo, que o petróleo se torna caro demais, né, aí você vai ver o investimento em outras coisas. Foi o que aconteceu, por exemplo, com carvão. O carvão, em vários países do mundo, nos Estados Unidos, se não me engano, eu estava vendo isso, a exploração do carvão tá meio que desaparecendo, tá caindo pra caramba, muito por conta que tem outra forma, a extração do gás natural através do fracking e tal, tem outras formas de exploração de energia que fazem com que ela fique defasada porque fica muito cara. Mas assim, existem várias outras formas. As células de hidrogênio, as coisas de hidrogênio, eu não sei como isso vai funcionar. A gente tem que ficar muito de olho no Japão, porque o governo do Japão está investindo massivamente nisso. Só que hidrogênio ainda tem umas limitações, tá? Você tem que produzir ele localmente, porque o transporte é complicado. Então você tem que ter, o posto meio que tem que ser, se você quiser um carro de hidrogênio, o posto tem que ser uma fábrica, entra várias outras questões também. O Fábio Falente, acredito que a solução será tecnológica, fusão nuclear. Mas vai dar tempo? Não, fusão, deixa eu te falar, fusão nuclear eu espero que consigam, mas você não pode contar não. Eu não sei se dá tempo, né? 50 anos atrás, fusão nuclear é uma tecnologia para daqui a 20 anos. Depois de daqui a 20 anos, agora eles conseguiram alguns avanços, mas é uma tecnologia para daqui a 20 anos. Então, tipo assim, não é questão de conseguir fazer fusão nuclear, porque fusão nuclear tem um monte de problemas relacionados a ela. Não é só você gerar, ou seja, você tem que ter um output grande de energia em relação ao que você está colocando no sistema, né? Não só isso, mas você tem que ter uma forma de capturar aquela energia, e você tem que ter uma forma de construir um reator, né? Que você consiga manter por muito tempo por um custo baixo. Então, tipo assim, não é só você fazer fusão funcionar. Tem uma série de outras coisas que você tem que resolver, problemas de engenharia, de física, pesadíssimos, que talvez tornem essa tecnologia inviável, se não inviável para sempre, pelo menos pelos próximos, 200 anos. Né? O único jeito de endereçar isso tudo, primeiro, são os países envolvidos têm que parar de queimar combustível fóssil. Eles têm condição, têm dinheiro no bolso, deveriam ter parado há muito tempo. Principalmente para geração de energia elétrica. Procura outra coisa. É o problema que eles estão tendo agora na Alemanha, né? A Alemanha não conseguiria voltar a ter energia nuclear, mesmo se quisesse, porque eles não produziram novos engenheiros nucleares. Porque desde que eles decidiram fechar. Fecharam, né, as usinas. A pouca galera que tem agora é a velha guarda que está ajudando a desmembrar as usinas que foram colocadas fora de funcionamento. Então, assim, mesmo que eles quisessem, não tem know-how para fazer o treco funcionar, não tem gente para trabalhar. A Alemanha tomou uma decisão consciente debaixo do pânico do negócio de energia nuclear, que teve o treco lá em Fukushima, no Japão e coisa do tipo. Debaixo desse pânico, eles decidiram fechar todas as usinas nucleares. E a alternativa para eles vai ser queimar combustível fóssil, principalmente vindo da Rússia. A proposta deles, não, isso vai ser só por um tempo, a gente vai transicionar aqui para um negócio limpo. Tá, a gente tá esperando até hoje. Ah, Merkel, o que foi que você fez? Eu te dizer, foi todo mundo na Alemanha, tá? Pode ter tido algumas vozes dissidentes, mas era amplamente apoiada porque você teve o pânico nuclear, né? Por conta do acidente, né? No Japão. O pessoal que tá chegando agora, Gen Z, deixa eu falar para vocês. Você tá chegando agora que a galera tá falando, a gente desesperadamente precisa parar de poluir. Então, energia nuclear é uma coisa que está sendo muito defendida por muita gente agora. Por quê? Polui pouco. A poluição que gera, tá? Porque depois você tem que descartar o lixo, o resíduo e tal, é uma coisa complicada. Mais perto do que a poluição de uma usina que queima combustível fóssil, isso não é nada. E agora a galera tá valorizando isso. Mas se você voltar... Na época que eu estava na Alemanha, 10 anos atrás, quanto tempo foi isso? Mais de 10 anos atrás. A gente casou tem 15? Tem 12 anos. Não, vamos fechar tudo, acabou, não vamos mexer com isso. Energia nuclear ruim, poluição. Mas é isso, falta também de discussão, de pensamento. É complicado esse negócio, sabe? E assim, as vozes são silenciadas quando se aponta. Não é só uma liderança, não, é no geral.